Ok. Bom dia, senhores. Meu nome é Oviraci. Alguns me conhecem pelo site que eu criei há mais de 15 anos atrás, que é a Feirinha Digital. E também pelos contatos via rádio, claro. Quero registrar que é uma honra estar aqui com vocês, mesmo que através da imagem, não pude estar presente. E gostaria de apresentar algumas considerações para a reflexão dos senhores. O meu indicativo é Papai Yankee 1, uniforme Alfa Papá. Como já falei, meu nome é Bira e eu serei breve. Para resumir, tudo começou em janeiro de 2011, com aquele grande desastre que se abateu sobre nós aqui na região serrana. E nós, como radioamadores, implantamos a nossa rede de emergência de comunicação com o objetivo de dar apoio às autoridades. E depois disso, muitas coisas ocorreram. Eu me tornei voluntário da Cruz Vermelha Brasileira, logo a seguir voluntário da Defesa Civil, e hoje eu estou nos quadros da Defesa Civil como responsável pela área de monitoramento e radiocomunicação. Essa necessidade de comunicação que as defesas civis possuem, na verdade, eu acho que todos os órgãos públicos possuem, porque eles não têm a mesma estrutura que nós, radioamadores, temos, ela utiliza, na verdade, toda a nossa estrutura. Mas nós precisamos nos organizar. Hoje, muitas iniciativas são tomadas para tentar minimizar essa carência da comunicação, para resolver esse problema. Mas o que eu quero deixar, para que todos possam refletir, é que, independente dessas atitudes, nós precisamos nos mobilizar para criar um protocolo de comunicação de emergência. Por quê? Hoje nós temos clubes, associações que se organizam para resolver o problema local. É claro que sabemos que existem problemas, né? Porque cada um vê o mundo do seu jeito. Cada pessoa tem um objetivo e quando administra, naturalmente que os seus anseios, né? As suas necessidades, os seus desejos, eles afloram, já que ele está à frente da administração com mais veemência. Mas, além dessas associações ou clubes que resolvem o problema local, que são a interface entre a Defesa Civil, os radioamadores de cada cidade, são a interface também entre os radioamadores da cidade e a Liga de Amadores Brasileiros de Radioação, a LABRE, ou pelo menos deveriam ser, porque ela nos representa a todos no Brasil, e a associação nos representa a todos em cada uma das nossas cidades. Ao invés de cada um querer puxar, desculpem eu tocar nesse assunto, mas é o fato. Então puxa a sardinha, né? A brasa para sua sardinha. Cada um quer resolver o seu problema, mas esquece que nós, além da nossa capacidade de comunicação, o radioamadorismo ele é muito amplo, ele tem diversas áreas. Uns gostam do DX, outros gostam do bate-papo, outros gostam só do CW, outros só gostam de ir à sua associação para um churrasco, para rever os amigos, não é? Enfim, existem muitos interesses nesse sentido. Porém, a gente deve cobrar da LAB central, da LAB estadual, as reivindicações daquelas coisas que ela e somente ela pode nos representar. Ao invés de a gente ficar brigando com a LAB, a gente deve dar uma força para a LAB, né, para que ela nos represente. Mas eu não vim aqui para defender a LAB. Estou falando isso porque, como Defesa Civil, nós assinamos o nosso convênio com a LAB. A LAB está fazendo um grande trabalho nesse treinamento de radiocomunicação de emergência, não pelo treinamento em si, porque a minha crítica é que há ainda a ausência de um protocolo nacional de radiocomunicação, independente dos regionalismos, tá certo?
Mas ele é que nos apoiou. Nós hoje temos um repetidor analógico cuja licença foi cedida pela Labre. Os equipamentos foram doados por uma ONG, parte deles pela maçonaria aqui da cidade, que nos ajudou bastante. E a manutenção e toda a parte de instalação pelo esforço mesmo dos radioamadores. Como é que nós resolvemos um problema aqui na nossa Defesa Civil? Eu sugeri para o secretário, e ele achou a ideia boa e deu algumas sugestões, e nós trouxemos radioamadores para trabalhar conosco aqui no monitoramento. Então nós temos pelo menos um radioamador por cada turno para responder numa eventualidade, que não adianta pensar que a gente vai transformar agentes de defesa civil em radioamadores, porque eles não são. Eles precisam da radiocomunicação formal, institucional, mas radioamadorismo é para radioamador. Então, nós trouxemos radioamadores, tem pelo menos um por cada turno, nós temos turnos de 24 por 72 no monitoramento, eles foram treinados para aprender a lidar com as informações, radares, satélites, fazer toda a parte de monitoramento meteorológico por conta dos alarmes, dos alertas para a população, e tem a capacidade ainda da comunicação, de se fazerem parte da rede, e muito importante, da Renner, que hoje é o que nós temos de oficial. Eu vejo sim, cada município, cada estado, cada grupo que é formado, fazendo um esforço para criar a sua metodologia. Muito bacana, mas oficialmente elas inexistem. O que existe é a Renner. A gente sabe que radioamador sabe se comunicar, mas eu insisto na Renner, na Labre e no grupo de cada cidade, na organização, por conta da formalização que a gente precisa ter. Como mais uma vez falando do protocolo que ainda existe, que a gente precisa refletir para criar. Nossa situação hoje aqui em Teresópolis, município da cidade serrana do Rio de Janeiro, é que nós temos 2 repetidores, o convencional de radioamador, que foi cedido pela Labre, e o digital, que foi cedido pelo INEA, que é um órgão de meio ambiente do governo do estado do Rio de Janeiro, que está montando uma rede de apoio aos municípios, pelo menos aqueles que foram afetados pelas tragédias e que podem, eventualmente, voltar a sofrer um novo golpe, porque nossa área é considerada como área de risco. E nós temos tido muitos problemas, o clima mudou. E por conta disso, no sistema digital, nós usamos ele para comunicação institucional. Os agentes de defesa civil no seu dia a dia. Na emergência, com certeza, eles vão atuar. Mas nós temos na nossa sala, vocês estão vendo a foto que eu vou mostrar daqui a pouco, também os sistemas convencionais, o sistema de radioamador, o repetidor analógico, que foi cedido pela Labre. Além disso, temos mais 2 repetidores aqui na cidade. Mas, como defesa civil, e eu estive nas 3 situações que vocês podem imaginar. Eu fui vítima do desastre de 2011. Logo a seguir, eu fui voluntário da Cruz Vermelha e da Defesa Civil, e hoje estou na Defesa Civil atuando na área de prevenção. Então, eu sentado aqui nessa mesa, como Defesa Civil, eu tenho uma visão. Do outro lado da mesa, como cidadão afetado pela tragédia, tem outra visão. E como radioamador, uma outra visão. Então vocês veem, são mundos diferentes. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de poder analisar esses 3 mundos para ver, não só a opinião que é formada em cada uma dessas situações, mas também tentar buscar uma solução. Hoje nós temos como meta o desenvolvimento e a instalação dos núcleos comunitários de defesa civil, as NUDECs. Nós temos hoje 33 NUDECs, cerca de 600 pessoas engajadas nesse projeto. Eles são a nossa ponta, digamos assim, mais importante, são a nossa primeira resposta nessas localidades. Porém, eu não posso transformar eles em radioamador. Eu não tenho um radioamador em cada uma dessas localidades, mas eu preciso ter a comunicação. Então,
A minha proposta, eu falei isso numa palestra passada, que nós estivemos lá em Minas, em Ubar, é fazer uma rede de operadores da faixa do cidadão. PX, simples, porque o equipamento é barato, eles não precisam fazer prova para acesso. Imagina eu colocar uma pessoa humilde, que mal sabe ler e escrever, para fazer prova de legislação, de ética operacional, não vai dar certo. Mais fácil é dar um treinamento para ele operar uma área de PX, ajudá-lo a tirar a licença, ceder esse equipamento, colocar lá na NUDEC, na central da NUDEC, na sede da NUDEC, e ele se enganjar nessa nossa rede de emergência. Então, eu já estou colocando para vocês o terceiro elemento da comunicação, né, que é o PX. Já temos o sistema digital e o sistema convencional de rádio amador. Mas temos uma outra reflexão a fazer. Eu sinto que cada vez mais nós somos dependentes da tecnologia. A gente fala em rádio digital, repetidor convencional, PX, né? Monitoramento via internet, com radares, satélites. Mas isso tudo a gente sabe, a gente está dependendo de sinais de celulares, mas a gente sabe que é a primeira coisa que falha é exatamente a comunicação convencional, a rede de telefonia convencional, o celular. Provavelmente vai pifar lá o meu repetidor, eu tenho baterias, ele trabalha com redundância, mas a comunicação vai sair do ar. Se o evento, né, durar muito tempo, mais tempo do que a capacidade das baterias do repetidor, a comunicação vai cessar. E eu não vou ter aquele operador, o radioamador, ou até mesmo o agente da Defesa Civil no local onde eu estou precisando, e às vezes não consegue nem chegar lá. Mas se eu tiver o PX no NUDEC, a NUDEC está sendo desenvolvida nas localidades, né, onde a gente sabe que tem a necessidade da comunicação. Um PX com uma bateria de automotiva, para você falar, né, nos momentos em que houver necessidade, resolve o problema. Então, a reflexão é para a gente pensar nesse plano B. Pensar no protocolo de comunicação de emergência. Pensar também em mudar um pouquinho essa ideia dos clubes e associações se afastarem das lajes, ao invés de cobrar delas aquilo que nós temos direito de cobrar quando somos associados. Eles têm a obrigação de nos ouvir, acho que nos ouvem desde que a gente cobra. Mas se a gente não cobrar, eles, assim como nós, também têm as aspirações, as ideias próprias, os objetivos próprios. E se ninguém cobrar, se ninguém disser o que quer, eles vão fazer aquilo que eles acham que devem fazer, achando que estamos atendendo e às vezes formam um grande equipe. Não é uma crítica à LABRE, não é uma crítica só aos clubes, é uma crítica porque tanto a LABRE quanto os clubes somos nós. E cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente. Cada pessoa vê o seu próprio mundo. O mundo que eu vejo não é o mundo que você vê. É apenas o mundo que eu vejo. Então, se a gente não sentar, não discutir as ideias, não levar os projetos, nunca vamos alcançar os objetivos comuns. Então, mais uma vez, e finalizando, para nossa conscientização, para nossa reflexão, vamos pensar no protocolo de comunicação de emergência, vamos apoiar e cobrar dos nossos clubes locais as ações comuns, que é de interesse de todos, e nós, enquanto associações locais, vamos cobrar das LABRES, que eles olhem e nos ouçam para que executem as nossas necessidades. Tenho visto muita coisa e, sabe, aquela história do burrinho, né, que a gente amarra uma corda em cada burrico vai para um lado e eles não chegam a lugar nenhum. Pois é, a gente tem que botar os dois andando juntos na mesma direção. Obrigado. Eu não sou o dono da verdade, por isso que eu coloquei tudo para reflexão, mas estão aí as ideias para que vocês possam discutir.
muito honrado em participar, agradeço mais uma vez e peço desculpas por não poder estar presente. Um abraço a todos. 7-3.